não podia faltar, né? Essa aqui não podia faltar. Tadeu já mandou carinha lá para mim no Instagram. Essa aqui não tem jeito, né? E aí? Dá publicidade aos devedores para nivelar a transparência com os demais fiados do mercado, né? Para quem, né, não sabe, contextualizando, o Rura, ele não traz, ele gosta de segredos, né? É um fundo top secret, e aí ele coloca ali os segmentos, coloca a diversificação do portfólio, mas não traz o nome do devedor, né? Então, expliquem para a gente um pouquinho, por favor, o racional de fazer isso e se vocês pretendem em algum momento mudar isso ou não, né? Tá tudo bem. Assim, a gente não abre, não pretende abrir, né? Acho que, como eu falei um pouquinho do nosso processo de originação aqui, eu acho que esse é um grande ativo que nós temos, né? Muitas operações só nós temos, ou só nós e poucas outras casas têm. E a gente vê isso acontecer, né? Em muitos casos, apesar das operações só nós termos, todas são ofertas públicas, né? Então, muitas vezes a gente vai lá, traz um novo emissor para o mercado de capitais e a gente gosta muito de ser a primeira emissão, de estar na primeira emissão, surfa essa onda. Passado alguns meses, o cara chega para a gente e fala: putz, apareceu uma operação nova aqui, eu vou pré-pagar porque, enfim. Então, assim, a gente não quer facilitar isso. Eu acho que esse é um grande ponto. O segundo ponto é que, diferente de um fundo imobiliário normal, o cara abrir a carteira dele ali, você vai ver lá que tem a Gafisa, que tem a Helber, sei lá quem, todo mundo conhece, e você consegue fazer algum juízo, algum julgamento ali, né? A nossa carteira, e da grande maioria dos fiagros, você vai olhar um monte de nome ali, é só um monte de nome. A informação que você precisa saber é produtor rural, esse cara está numa área de risco, deu seca no Tocantins, no Maranhão, isso você vai ver lá. Então, agora, se eu falar que é o Bernardo que produz soja no Maranhão, essa informação para 99% dos 38 mil cotistas do fundo, ela vai ser completamente irrelevante. Então, assim, a gente vê muito mais ônus do que bônus em abrir a carteira, e, enfim, a gente pretende continuar assim. Respondido, show de bola. Filmes Paper, que é uma máquina de fazer pergunta. Alguma operação passou aqui por algum tipo de renegociação para readequar fluxo com alguma situação pontual que o devedor passou por risco de mercado, climático ou outro motivo? Resumindo, né, teve alguma renegociação nesse período, alguma operação que está dando dor de cabeça? Eu sei que tem, não adianta falar que não tem, que tem. Está tendo no VG, está tendo no RSA, está tendo em todos, todo mundo tem. Agora, como é que está sendo esse processo de renegociação? Bernardo, ainda não tivemos, tá? Não teve nenhuma operação que foi reestruturada, mas, assim, obviamente tem casos que a gente tem acompanhado de perto, tá? Tem um caso que a gente olha muito, que é 1% do fundo, um outro caso aqui que a gente faz nossa watchlist, que é o que eu comentei com vocês, né? Deu exemplo aqui de suinocultura. Você teve um ano passado muito ruim, esse ano bem melhor. E nós temos uma revisão de crédito aqui, dependendo do rating interno, a cada 6 meses ou uma vez por ano, né? Então, nós já estamos nesse processo, apesar da carteira ser relativamente nova, a gente já tem casos que está na segunda renovação já, ou na terceira renovação, e alguns casos que a gente tem que acompanhar um pouco mais de perto, sim. Mas, assim, respondendo diretamente, ainda não tivemos nenhum caso que de fato deu problema. Ou que, enfim, que a gente teve que antecipar para reestruturar a operação. Show de bola. Antes de passar para a próxima pergunta, pessoal, novamente convidar vocês a serem nossos membros, né? Vocês são os patrocinadores do canal. Ainda estamos nesse momento, se Deus quiser, amanhã vai ser o Itaú aí dos nossos gloriosos Gabriel e Tadeu. Mas vocês são os patrocinadores. Pô, a gente faz um trabalho aqui de lives com gestores, conteúdos exclusivos. A gente tem um grupo privado no Telegram com estudos lá fechados também. A gente traz realmente um conteúdo diferenciado para vocês. Então, fica o convite, é só R$ 4,99 por mês para ser nosso membro, além de estar ajudando aqui o canal. Você vai ter vários benefícios. Nossa ideia é realmente montar a maior comunidade de investidores de fundos imobiliários, Fiagro e FIINFRA, né? Essa é a nossa proposta. Você pode estar em outros fóruns, produtos aí de fundos imobiliários. A gente quer falar dos 3 fundos de renda aí que a gente acredita demais, né, Dani? Então, vamos lá. Inclusive, puxando aqui a pergunta do João, que é nosso membro, né?
Conceito de crédito estruturado ao estilo de Project Finance, visto amplamente nos CRIs, também se aplica aos CRAs? Poderiam dar exemplo de alguma operação mais estruturada? O João já foi na vírgula, né? Como é que é a estruturação de vocês? Aquelas garantias de projeto rolam também aqui nos CRAs? É um pouquinho diferente, né? É um pouquinho diferente, mas a gente consegue trazer um pouco também disso, guardadas as proporções aqui, né? Mas dando um exemplo, por exemplo, um produtor rural que quer implementar, aumentar o sistema de irrigação na fazenda, né? Então, você tem um CAPEX ali de implementar os pivôs, mas que você vai gerar um ganho futuro ali de yield, né? De produtividade maior naquelas áreas, então você acaba casando ali, né? Os anos que você vai ter ali com esse ganho que você vai ter com o caixa, né, gerado adicional, com o fluxo de pagamento do CRA, né? Então, você consegue trazer um pouco esse estilo de Project Finance aqui, né, guardadas as proporções de novo para o mundo aqui de agro. Esse foi um exemplo, mas tem também no caso de usinas, né, de projetos de energia solar, que a gente tem visto também, ter alguns produtores fazendo nas fazendas. Então, você tem mais o pacote de garantias ali tradicional de Project Finance, né, que você tem a F de ações, né, toda aquela questão que já é um negócio mais estruturado e maior, aqui é um pouco diferente, né, mas você tem daí, por outro lado, né, a alienação fiduciária das terras, então a gente faz, né, todo contrato bem formalizado, né, registro na matrícula, etc., toda operação bem formalizada nesse sentido, que é a nossa principal garantia hoje, né, que a gente costuma operar na carteira do fundo. Mas a gente é mais medroso, tá? Que a turma dos CRIs e infraestrutura aqui. Eu acho que a gente olha, mas assim, mesmo o financiamento de um projeto novo, muitas vezes ele tem que ter fluxo para ser pago com a empresa no estágio atual. Um greenfield, assim, por exemplo, a gente nunca entrou, e nem tem, né? Dificilmente aparece. Uhum. Não, show de bola. Isso dá para ver até no prazo, né, das nossas operações, que o prazo, geralmente, desses projetos são mais longos, né? Você vê a operação de infraestrutura de 20, 30 anos, né? E aqui a nossa carteira duration é bem mais curta, então são créditos mais tradicionais aqui, eu diria. Top. E ainda dentro desse aspecto de estruturação, o Finewspaper fez uma pergunta aqui, se alguma operação tem kicker ou earnout que possa gerar um ganho adicional, né? A gente tem visto um ou outro Fiagro inserir esse tipo de proposta, mas muito mais relacionada aí ao corporativo, né? Pô, se o cara aumentou a margem EBITDA em tanto, se o cara se tornou empresa listada, enfim. Com o produtor rola isso também? Ou nas operações que vocês têm corporativo tem rolado isso? A gente tem na carteira uma, assim, especificamente, que tem um kicker de fato, assim, é uma operação corporativa, como a empresa está no estágio inicial, né, uma agtech aqui que a gente fala, então tem todo esse caráter, né, da gente tá dando crédito justamente para ganhar esse crescimento de receita futura, mas com o produtor é mais difícil. O que a gente tem feito, às vezes, é uma taxa que a operação começa numa taxa mais alta, aí se o produtor atingir, sei lá, uma auditoria ou melhorar alguma estrutura, ele ganha esse prêmio. Então, essas estruturas a gente tem feito também para estimular do outro lado a ter essa melhoria de governança que seja, ou algum outro aspecto que a gente considere relevante. Show. Finewspaper novamente aqui, com a entrada em vigor da resolução 175, o que muda para o RURA, né? Pretende estruturar a operação via CPR ao invés de CRA, que muda na segurança via CPR, redução de custo igual mais prêmio, né? Interessante essa possível alteração aí da norma, né? E possível liberação da CPR para quem não está entendendo nada, pessoal. Hoje os Fiagro imobiliário, que é o caso da maioria dos Fiagro que a gente tem listados aí, eles, se estiverem atuando no que